Você já se perguntou por que parece tão difícil acreditar, no fundo da alma, que Deus, realmente, ama você? Talvez você até conheça a teoria, Deus é amor. Mas na prática, vive com medo, insegurança ou aquela voz constante dizendo que você não é suficiente, que Deus talvez tenha se arrependido de ter te chamado. Efésios 3 nos convida a ir além do entendimento superficial, e mergulhar numa verdade que pode romper todas as barreiras emocionais e espirituais que você carrega. O apóstolo Paulo abre o coração e nos mostra que há um mistério revelado, um plano eterno, e um amor que excede todo conhecimento. Ouça com atenção essa breve exposição bíblica, porque nela já está a resposta que você precisa. E logo depois, vamos refletir juntos sobre como essa verdade transforma vidas hoje. Vamos nos alimentar de mais uma porção. Capítulo 3 da carta escrita aos Efésios. Por essa razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O capítulo 3 da carta escrita aos Efésios marca uma transição do plano eterno de Deus para a experiência prática dos cristãos. Paulo retoma sua posição como prisioneiro, de Cristo, não de Roma, para afirmar que a revelação do mistério agora está acessível. Os gentios são co-herdeiros em Cristo. O texto é denso, com construções gregas que se estendem em longas sentenças, culminando em uma oração poderosa do apóstolo. A estrutura do capítulo se divide entre a administração do mistério revelado e a oração para que os cristãos conheçam o amor de Cristo em toda a sua plenitude. O centro do texto é a convicção de que a Igreja, unida em Cristo, é parte de um plano eterno que estava oculto e agora se manifesta com poder, para nos firmar no amor que ultrapassa o intelecto e se torna experiência viva. Você faz parte de um plano eterno. Agora você também sabe disso. Paulo afirma que tudo isso acontece, segundo o propósito eterno de Deus. Isso significa que sua vida não é um acidente, uma improvisação ou um erro que Deus está tentando consertar. Você foi incluído em algo maior, um plano pensado antes da fundação do mundo. Essa verdade traz segurança, até mesmo quando não entendemos o cenário atual que estamos vivendo. O amor de Cristo não pode ser medido. A oração de Paulo é para que sejamos capazes de compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
do amor de Cristo, um amor que excede todo entendimento. Não é amor de conveniência, mas de cruz. Amor que não muda com o seu desempenho, mas que transforma sua identidade. Você pode ser cheio da plenitude de Deus. E é no auge dessa oração que Paulo pede que sejamos cheios de toda essa plenitude. Isso não é um ideal inatingível, mas uma promessa acessível. O Espírito Santo em nós é quem nos fortalece interiormente para que Cristo habite pela fé e nos enraize no amor. Isso muda sua vida emocional, espiritual e até sua forma de se relacionar com o mundo. E esse ser cheio da plenitude de Deus não é misticismo ou superespiritualidade, mas da presença real, constante e transformadora do Senhor habitando em nós. É como se Paulo dissesse: você pode conhecer o amor de Cristo de tal forma que sua vida inteira seja moldada por ele. Essa plenitude é o que afasta o vazio existencial, cura a identidade fragmentada e coloca nosso coração em ordem. É um chamado para viver não de migalhas emocionais ou rituais vazios, mas da totalidade de Deus fluindo em cada parte do nosso ser. Como está escrito: em Cristo, vocês foram aperfeiçoados. A plenitude não é um estado futuro ou distante, mas uma realidade presente para quem crê. Efésios 3 nos lembra de que o amor de Cristo não é um conceito abstrato. Ele é poderoso o suficiente para curar feridas, silenciar acusações internas e sustentar sua alma nos dias maus. Você não é um espectador da história da redenção, você foi chamado, escolhido e incluído. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Essa é a sua herança. Esse é o Deus que te ama. Creia, receba e viva à altura dessa verdade. Deixe nos comentários: eu creio nesse amor que excede todo entendimento. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa verdade hoje. Vamos crescer juntos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Que a suficiência da palavra continue transformando você, porções após porções. Deus te abençoe, a você que crê em seu nome e o busca. E antes de sair, lembre-se: curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo são atitudes simples que ajudam demais a levar a palavra de Deus a mais pessoas. São como ecos que levam a palavra de Deus adiante, alcançando quem talvez esteja a um clique de encontrar razão para a sua vida em Jesus. Quando você interage, o algoritmo do YouTube entende que essa mensagem é relevante, e faz com que ela chegue a muitos outros corações.